Desde o começo do anime, lá no primeiro episódio, Sukuna vs Gojo era uma luta que já estava dividindo totalmente a fandom. Enquanto boa parte dos fãs torciam para a vitória dos mocinhos através do feiticeiro mais forte da era moderna, Satoru Gojo, haviam aqueles que queriam algo diferente, né? A vitória do vilão, Sukuna, o rei das maldições, o feiticeiro mais forte de toda a história. E eu não vou mentir, eu me encontrava entre aqueles que estavam torcendo pela vitória do Sukuna. Afinal, pelo bom desenvolvimento da história de Jujutsu Kaisen, era necessário que o Gojo fosse derrotado e o Sukuna acabasse enfrentando todo o resto do universo de Jujutsu. Mas nós podemos afirmar totalmente que a Guest não teve a melhor conclusão para essa luta. Oh, mas você tá falando isso porque tu era fanboy do Gojo? Tu queria que ele vencesse? Tu queria que o Sukuna fosse derrotado e acabasse totalmente com a história do mangá? É exatamente isso, né? Se você acredita que esse é o argumento que eu vou usar para defender que a luta do Sukuna contra o Gojo foi totalmente mal escrita, você já pode sair daqui do vídeo. Mas se você quiser ver como nós podemos consertar o final da luta de Satoru vs Gojo, eu te convido a clicar o dedo nesse like, se inscrever no canal. Eu sou o Sábio Green e esse é mais um vídeo do Mapa do Infinito. Antes de mais nada, nós temos que nos perguntar: por que será, meus amigos, que a fandom de Jujutsu Kaisen estava totalmente indignada no dia em que saiu a vitória do Sukuna, o famigerado corte que corta o mundo? Por que será? Vamos fazer uma recapitulação. Muitos dirão que essa luta era uma luta totalmente equilibrada. E quem disse isso não poderia estar mais enganado. Desde o começo da luta, ambos os personagens estavam brincando. Ambos os personagens. É preciso enfatizar isso, porque haverão aqueles, já estou vendo aqueles aqui nos comentários, que dirão que o Sukuna nunca esteve lutando a sério desde o começo. E eu digo pra vocês que o Gojo também não. Afinal, vale lembrar pra vocês que o Gojo, no começo da luta, havia desativado o Mugen para deixar o Sukuna bater nele, porque se ele não tivesse desativado o Mugen no começo da luta, não teria como o Sukuna bater nele, a menos que o Satoru quisesse. Sim, o Satoru desativou o Mugen para que o Sukuna realmente pudesse bater nele e tivesse alguma luta. Ou vocês não lembram disso? E um fato interessante, que mesmo com o Sukuna acertando o Gojo com o ilimitado desativado, mesmo assim ele não conseguia aplicar golpes efetivos no Gojo, e só conseguiu acertar eles com o Papai Mahoraga e com as expansões de domínio. Claro, né? O Mahoraga precisou de tempo para se adaptar e aprender como acertar o Gojo, mesmo com o ilimitado ativado, enquanto que nas expansões de domínio, o Sukuna tinha ali o acerto garantido do seu desmantelar, que permitia atravessar até mesmo o Mugen do Gojo. Mas por outro lado, o Gojo também não conseguiu acertar tantos ataques assim no Sukuna quanto os fãs do Gojo gostam de pensar. Pelo contrário, ele conseguiu sim acertar uma expansão de domínio. O último vazio roxo ele conseguiu acertar, mas tenho que lembrar vocês que a maioria dos vazios roxos ele tinha errado, ou o Sukuna tinha agarrado, pegado ele, estancado, essas coisas. Além de ele ter mandado um belíssimo backflash na força do Sukuna que fez ele desmaiar. Ué, mas você não viu então, Green? A luta estava totalmente equilibrada. O Sukuna vencer a luta fazia totalmente sentido. Sim, o Sukuna vencer a luta, meus shonens e shonas, fazia totalmente sentido. O que não faz sentido é o golpe final que ele utilizou naquela luta. Isso mesmo, shonens e shonas. Vamos falar aqui do famigerado corte que corta o mundo, que é aquilo que os fãs do Sukuna mais ignoram quando nós falamos que essa luta está ficando forçada. Aí você me pergunta, por que o corte que corta o mundo é tão forçado? É esperado que o personagem mais forte da obra apareça com a técnica mais forte da obra? Sim, mas essa técnica ela tem que ter sido apresentada antes. Ela não pode ser apresentada logo na batalha final, senão você passa a impressão de que o seu personagem está com uma ajuda do roteiro. E querendo ou não, meus caros amigos, toda a luta do Sukuna, desde o momento em que ele abandonou o corpo do Itadori e foi para o corpo do Megumi, querendo vocês ou não, passa uma impressão de que ele não se garantia no corpo do Itadori. Ai, mas ele já disse lá no outro mundo, né? O Gojo, ele falou que mesmo sem as sombras do Megumi, ele não teria chance contra o Sukuna.
Meu amigo, existe uma coisa chamada falar e existe uma coisa chamada mostrar. E o que foi mostrado é que mesmo com as 10 sombras, que vamos lembrar, na história de Jujutsu Kaisen, foi nos dito, que o usuário das 10 sombras, num passado muito distante, enfrentou um antigo usuário dos 6 olhos e que ambos acabaram se matando. Ou seja, o Gojo se tornou atualmente o usuário de 6 olhos mais forte da história, pois ele triunfou contra a técnica das 10 sombras nas mãos do feiticeiro Jujutsu mais forte de todos. Enquanto que o Sukuna só conseguiu passar do Mugen porque ele aprendeu, graças a uma Horaga, como passar pelo Mugen. E querendo ou não, meus jovens, a impressão que essa luta passa é que se não fosse pelo uma Horaga, o Gojo teria vencido essa luta em ao menos 2 momentos diferentes. O primeiro foi quando o Gojo acertou o Sukuna com a expansão de domínio dele, e dessa forma fez o Sukuna ficar paralisado por uns instantes, e o Gojo só não matou o Sukuna naquele momento, porque ele recuou assim que uma Horaga apareceu. Senão, é óbvio para todos nós que ele teria vencido o Sukuna. E o segundo momento foi quando ele aplicou o Black Flash nas caras do Sukuna, e o Sukuna apelou pro famoso 3 contra 1. Não preciso nem lembrar vocês o quanto o meme de Sukuna chamando papai e mamãe ficou famoso na comunidade, no Instagram, no YouTube. Você ia ver esse meme em tudo quanto era canto. E eu, meus amigos, eu era time Sukuna naquela época. O quanto eu fiquei com raiva desses memes, vocês não têm noção. Então, por mais que Gege Akutami use vários e vários painéis, onde o Satoru, onde o Sukuna, onde personagem A, personagem B, personagem C, nos diga que mesmo sem as 10 sombras, o Sukuna conseguiria vencer o Gojo, nenhum fã de Jujutsu Kaisen vai acreditar nisso. Porque durante as 2 situações onde Sukuna esteve prestes a morrer, ele só foi salvo por causa das 10 sombras. E quando as 2 sombras que o Sukuna estava usando na luta, que eram capazes de lutar contra o Gojo ao lado do Sukuna, foram destruídas e ele estava lascado por um vazio roxo em 200%, surgiu o famigerado corte que corta o mundo, que nós vamos falar aqui, Foi inventado na hora. Não adianta ninguém querer defender e dizer o contrário, porque o corte que corta o mundo foi inventado naquela hora. Essa técnica do Sukuna, essa técnica que corta o mundo, ela foi colocada tão de última hora que ela está tendo até agora, desde os últimos capítulos até agora, ela está explicando como essa técnica funciona e ela não explicou tudo. Aliás, essa técnica mal foi apresentada no mangá e já teve que ser nerfada por causa de votos vinculativos. Aí você imagine, meus caros, uma técnica que mal foi apresentada e instantaneamente foi nerfada. Mas, meus amigos, teve uma coisa muito pior do que o corte que corta o mundo, que é o destrinchar do Deus da Guerra. Isso mesmo, estamos falando aqui das armas celestiais do Sukuna. Você sabe o que essas armas fazem? Não, nem eu. Porque estas armas que foram apresentadas lá na capa do capítulo que eu vou botar aí na tela para vocês, foram apresentadas ainda em 2021, meus amigos. Faz 3 anos, quase 4 anos que essas armas foram apresentadas para nós. Elas foram entrar na história muitos anos depois de terem sido apresentadas na capa. Então, essas armas, querendo ou não, eram uma promessa que os fãs do Sukuna estavam esperando para ver em ação. E sabe o que aconteceu com elas? Pois é, meus amigos, foram mandadas para as Kokuya com a expansão de domínio do Higuruma. E coitado do meu querido Higuruma, meus shonens e shonens, porque ele mal foi apresentado no arco do jogo do abate e logo foi abatido pelo Sukuna quase que instantaneamente. Ele mostrou sua habilidade e nós tivemos as regras dessa habilidade sendo mudadas no meio do jogo. Aí vocês me perguntavam, Green, você não ia falar que você ia consertar o final dessa luta de Jujutsu Kaisen? Só vi você reclamando? Pois é, meus caros, eu reclamei porque a Gege, ela inventou uma técnica nos acréscimos do segundo tempo, ao invés de utilizar coisas que ela já possuía e que acabam ficando sem explicação. Você sabe o que o destrinchado do Deus da Guerra faz? Não, nem eu. O Sukuna lamenta que ele levaram embora o destrinchado do Deus da Guerra, mas a gente nem sabe por que ele tá lamentando. Ele já apelou demais sem isso. A técnica apelona do Sukuna de cortar as coisas já é apelona por si só. O único que poderia fazer frente a essa técnica é o Gojo, só que ele tá morto. Então não tem por que ele tá lamentando que ele perdeu o destrinchado do Deus da Guerra. Ah, mas Crane, então o que você faria pra consertar o final de Jujutsu Kaisen? Para de reclamar. Corta fora o corte que corta o mundo,
e bota para o Sukuna matar o Gojo com um destrinchar do deus da guerra. Mas isso nem faz sentido! Meu amigo, eu sei que os fãs do Gojo, eles reclamariam independentemente da forma como o Gojo foi derrotado. Mas se o Gojo fosse morto com o destrinchar do deus da guerra, ao invés do corte que corta o mundo, seria uma maneira que faz muito sentido. Porque apesar da Geiji não ter explicado como o destrinchar do deus da guerra funciona, ela já apresentou ele na obra. Então não seria um furo de roteiro ela simplesmente inventar uma nova funcionalidade para como o destrinchar do deus da guerra funciona, como por exemplo, ignorar o espaço como ele viu uma Horaga fazendo. O motivo do porquê muitos fãs falam que o Sukuna tira poderes do Boga para poder vencer as lutas é principalmente por causa dessas duas lutas, que é a dele contra o Gojo e a dele contra o do Higuruma. Porque, caso vocês tenham esquecido, o Higuruma ele só entrou na luta para tirar o destrinchar do deus da guerra do Sukuna. Sendo que, desde o começo, nossa pergunta era o que o Sukuna ia fazer depois que ele perdesse o desmantelar, porque o que tinha sido apresentado na obra era que o Higuruma podia retirar a energia amaldiçoada e as técnicas do adversário. O fato dele poder retirar as armas do seu inimigo foi algo que a Geiji inventou também na luta contra o Sukuna. Motivo do porquê muitas pessoas acharem que o Sukuna está ganhando por causa do roteiro é por causa dessas duas coisas que foram inventadas de última hora. O Higuruma tira armas e não técnicas caso o oponente dele esteja usando armas, e o corte que corta o mundo. E a forma como isso seria resolvido seria simplesmente a arma do Sukuna ter sido a arma que matou o Satoru Gojo. Afinal de contas, ao invés de matar o Kajima com um corte que corta o mundo, o Kajima poderia ter sido morto também pelo destrinchado deus da guerra. E quando Higuruma tivesse entrado na batalha e removido o destrinchado do deus da guerra, teria sido uma participação muito mais útil, pois ele teria tirado das mãos do Sukuna a arma que matou o feiticeiro mais forte da Era Moderna e também a arma que matou o lendário Deus do Trovão, que era também o feiticeiro mais forte da sua época. Isso tornaria a participação do Higuruma muito mais marcante, porque ao invés de ter levado embora uma arma que não foi usada para absolutamente nada, ele teria levado a arma que foi importante para a vitória do Sukuna duas vezes. E aqueles que falam que o Sukuna seria mais fraco do que o Gojo, teriam aí que mesmo sem as 10 sombras, o Sukuna poderia sim ter derrotado o Gojo, porque ele já tinha a arma, ele só não tinha usado ela desde o começo da luta, mas que ele entendeu que a única forma de ele vencer o Gojo seria com a arma que corta o espaço que ele tinha e foi mostrado 3 anos atrás, sim, teria sido uma vitória muito mais justa para o Sukuna, ao invés daquela vitória que foi uma vitória em off-screen. Meus amigos, por mais impactante que uma morte seja em off-screen, isso é uma péssima maneira de escrever, porque você consegue sim marcar impacto para o seu leitor, trazer muito mais impacto, né? Mas isso não compensa todas as explicações que você tem que dar para uma vitória que você fez em off-screen, porque isso passa a impressão de que o autor não sabia como matar um personagem, e que ele simplesmente matou em off-screen porque ele não sabia como explicar para o leitor que ele tinha morrido. Embora isso não seja uma coisa de agora. Desde a Ilíada, os autores têm uma mania de matar os seus personagens mais poderosos em off-screen, não é mesmo, Aquiles? Mas isso não tira o fato de que isso é uma tática ruim de ser escritor, porque você está indo para o caminho mais fácil, ao invés de escrever uma morte mais consistente e realmente que dê pressão para o seu leitor, mostrando para ele. E mais um vídeo do Mapa do Infinito acabou. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal. E se é novo por aqui, confira os outros vídeos e confira os produtos dos nossos patrocinadores. Não deixe Tiamat triste. Compartilhe esse vídeo com seus amigos.